Olá, muito boa noite. Começa agora o programa Opinião aqui na TV Pantanal, canal 22.1, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, aqui de Cuiabá, Mato Grosso, o centro geodésico da América do Sul e o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e hoje eu tenho a honra de receber aqui na bancada da Opinião o repórter, jornalista consagrado como o melhor repórter de política de Mato Grosso, Pablo Rodrigo, do jornal A Gazeta, para a gente fazer um apanhado, uma análise do que foi aí do que foram as mudanças ocorridas na Assembleia Legislativa, pelo menos, com o fim da janela partidária. Boa noite, Pablo, seja muito bem-vindo aqui à Opinião. Boa noite, Kleber, agradecer o convite. Boa noite, professor, e vamos tentar, atualizar aí a população dos últimos acontecimentos políticos que tivemos com o final da janela partidária. Muito bem. E ao meu lado, o decano aqui do programa Opinião, o cadeira 001 dessa bancada, o professor Lorenberg Alves. Boa noite, professor. Boa noite, Kleber Lima. Boa noite, Pablo Rodrigo. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. E eu quero que você mande a sua opinião, se você concorda comigo ou não, se o professor Lorenberg hoje não está um galã aqui da televisão, o galã da imprensa de Mato Grosso hoje, o professor, dá um close nele, gente, ali, mostra lá de novo ele, cortou o cabelo, fez a barba, olha isso, olha aí que coisa linda. Quem concordar comigo, mande aí a sua opinião, manda coraçãozinho quem concordar comigo, que eu já vou entender que é um reconhecimento à performance estética do professor Lorenberg. Acabou a quaresma, né, professor? Acabou. Não podia cortar o cabelo, nem fazer a... O senhor acredita nisso? Não. Não? O senhor não acredita, não? Porque tem gente que não corta o cabelo, não faz barba, não come carne. Mas não... eu fui criado dessa maneira. Dessa maneira, né? Dessa maneira. E não faz quase nada na quaresma, né? Só pode roubar galinha na sexta-feira da... Na minha infância era assim. Na sua infância ou na sua família, havia essa tradição de roubar galinha na sexta-feira santa, mas só podia matar meia-noite em ponto, né? Na hora que dava o sino da meia-noite, a turma começava a matar as galinhas. Mas roubava antes. E no sábado era tirar aleluia, né? Sábado, aleluia. A espada Pablo. de São Jorge. Você já apanhou já no sábado, aleluia? Ô, rapaz, a família era uma festa. Eu acho que não apanhava no sábado, aleluia, não, porque eu apanhava o ano inteiro. Aí não precisava. E você, apanhou muito no sábado da aleluia? Para tirar a catinga de ruim, que a mãe falava, né? E era com isso mesmo, que espada de São Jorge ou vara de fedegoso. Isso. Deus me livre. Hoje em dia não tem mais disso. Se pai e mãe bater hoje em criança com... os tempos mudaram, né? Com espada de São Jorge ou com vara de fedegoso, é capaz de dar cadeia. Deixa isso para lá, né? E aí, Pablo, como é que ficou? Qual o balanço que você faz das mudanças aí partidárias depois desse fim da janela, né? Nós falamos aqui desse assunto um tanto de vezes durante a última semana, mas agora acabou, né? Como diz aqui em bom cuiabanês, quem beijou, beijou, quem não beija mais, que vai fetear o caixão, né? Então já não é mais possível nem filiar, nem trocar de partido mais, né? Não apenas para quem detinha cargo. Na sua avaliação, olhando assim o cenário dos partidos, quem foi o craque da rodada e quem foi o perna de pau da rodada em termos de partido político? Bom, Kleber, analisando aí a migração dos deputados estaduais na partidária, a gente consolidou ali como Pablo, o só um minutinho, eu acho que está tendo um ruído no seu microfone, experimenta tirar ele assim, e segurar na mão, como se você estivesse num podcast. Vamos ver se... Isso. Melhorou? Aí parece que parou o ruído, né? Parou? Fala aí. Então, o final da janela partidária, ela consolidou o que desde 2024 a gente acompanha um crescimento muito forte do presidente da Assembleia, Max Russi, né? Max Russi, em 2024, no PSB, na eleição de 22, ele já conseguiu eleger 4 deputados estaduais do partido dele. Depois ele, na disputas municipais, em 2024, a gente viu um crescimento do grupo político dele, dentro do PSB ainda, aqui na capital, ele tem também 4 vereadores, vários municípios.
E com essa migração dele para o Podemos, né, de uma maneira estratégica, ele pensando, ele consolida ali, né, com três deputados estaduais, ele, o Beto 2A1 e o deputado Fábio Tardim. Então ele consolida aí o que a gente já percebeu dos últimos 4 anos, esse crescimento político do Max Russi como uma liderança em potencial. Também nós não podemos também deixar que o Republicanos, né, do vice-governador Otaviano Pivetta, também se consolida aí com a maior bancada, 5 deputados estaduais. Se bem que isso era esperado, né? Normalmente, quando o governador muda de partido, ou o governador de plantão, ele consegue aglutinar aí lideranças políticos. Eu acho que esses dois é considerado craque aí, né? Foram os que mais ganharam Exato. membros, né? Exato. Especialmente deputados. Né? Exato. Eu acho que... Produção, nós temos uma arte aí, que dá para pôr a arte, enquanto o Pablo vai falando, a gente vai vendo a ilustração aí dessa mudança. Exato. O PSDB também, né? Ali pode dizer que é um partido que saiu bem, né? Tinha apenas um deputado estadual e passa agora a ter 3. É claro que a circunstância também... Tá na tela, Pablo. Ali a gente já pode acompanhar. Em termos assim, lineares, os maiores ficaram Republicanos com 5, né? Isso. O MDB com 4, Podemos, PSDB e União Brasil com 3 cada um, não é? Exato. O MDB ele manteve, né? 4 ali nessa articulação, acabou saindo o Juca do Guaraná, entrando o Eduardo Botelho. O que também é um alívio para o MDB, para a deputada Janaína Riva, que é pré-candidata ao Senado e que assumiu o partido, né, depois de 30 anos de deputado Carlos Bezerra no comando. Ela perdeu toda a bancada federal, mas ganhou aí, manteve, né? Teve a manutenção da bancada estadual. Se a gente for considerar assim, a votação que teve o Juca e a que teve o Botelho, foi até um ganho, né? Foi uma troca boa para o MDB, né? Sem dúvida. E eu acho que alguns partidos sumiram, né? O PSB sumiu, porque o Max tirou todo o grupo. Nenhum deputado. Exato. O PP também, eu acho que é um partido que é muito bem posicionado, porque tem como liderança o ex-senador Cidinho Santos, que é considerado o principal articulador do ex-governador Mauro Mendes, e agora com o Nilson Leitão, um ex-deputado federal. Perdeu também aí nessa janela, não conseguiram articular bem, né? E o Paulo Araújo, que estava saindo da chapa União Progressista, União e PP, buscando melhores condições para se eleger, ele entrou no Republicanos com 5 deputados estaduais. Não sei se foi a melhor alternativa para ele, né? Não sei em que circunstância isso se deu. Mas digamos que deu uma canelada aí o deputado Paulo Araújo. É verdade. Professor Lorenberg, o Pablo já mostrou, inclusive essa arte foi feita com base no levantamento que ele trouxe para a gente. Republicanos, como ele já destacou, ficou com 5 e uma chapa assim, tira o Nininho ali, que teve próximo de 50 mil votos, não foi isso? Sim. Na eleição passada. Os demais é tudo japonês, né? Doutor Eugênio, Diego Guimarães, Paulo Araújo e Valmir Moreira. Tudo japonês, eu vou explicar. Essa expressão aqui. Tudo japonês é uma expressão usada no bastidor da política para dizer que são equivalentes, né? Que são assim, parecidos, né? Mas assim, sem nenhum tipo de preconceito aos japoneses, tem que tomar cuidado hoje com alguns exemplos. Né? O MDB, como já falou também, ficou com 4, perdeu o Juca, mas ganhou o Botelho, em termos de saldo de votos e de influência política também, vamos reconhecer, né? O Botelho foi presidente da Assembleia 2 vezes, foi candidato a prefeito de Cuiabá, o Juca está no primeiro mandato de deputado, foi o deputado eleito com a menor votação na eleição passada, então é um ganho qualitativo e quantitativo importante com a troca do Botelho pelo Juca. O Podemos, o Pablo falou, não tinha nenhum, né? Tinha nenhum, passa a ter 3, inclusive o presidente da Assembleia, que deve ser o mais votado, fez 70 mil votos na eleição passada, sem a Janaína agora, é quase certo, a assessoria dele trabalha que ele passaria de 100 mil votos. O PSDB foi assim, na última hora, já nos acréscimos, né, para usar uma metáfora do futebol, ele consegue
2 deputados e fica uma chapa interessantíssima. União Brasil, uma chapa complicada, uma chapa da morte, porque o Sebastião Rezende aqui é o mais forte e o Dilmar também, né? Para o Júlio é que ficou um pouco complicado. E não tem mais um candidato intermediário ali. Complicou. Eles vão ter que se virar nos 30 para tentar fazer um, para garantir um, aliás, eles garantem e tentar fazer 2. E aí PL com 2, ficaram 2 bolsonaristas radicais ali, eles vão ter que se virar também para ver se salva os 2. Talvez não salve. PT com os 2 atuais deputados, mas assim, com a possibilidade até de conquistar uma terceira vaga, porque a chapa deles está boa. E o PSD apenas com o Wilson Santos de deputado, mas tem lá a filha do Fávaro, que é uma incógnita. Pode arrebentar de voto, mas também pode não acontecer. E o Eliseu Nascimento, que também está sozinho ali como deputado no Novo. E a famosa chapinha, né? Que a gente também vai ter que ver se dessa vez ele conseguiu fazer uma chapa com todo mundo para eleger ele ou se vai dar ruim também. Olhando assim, como é que o senhor avalia esse jogo assim? Ficou mais equânime o negócio ou não? Ou tem uma disparidade aí? Kleber e Pablo e amigo telespectador, o Pablo estava falando e eu estava acompanhando com todo o cuidado do mundo, e o Pablo é um grande jornalista, o Kleber também estava falando, e eu estava pensando exatamente no parigato formado de todos esses partidos. Parigato, o amigo telespectador que talvez não saiba, ou quem não sabe, o parigato é uma brincadeira de criança, sobretudo no interior. O Kleber é do interior, ele sabe disso até muito mais do que eu. Aqui em Cuiabá, né? A gurizada senta num banco e vão apertando. O mais fraco vai espirrando. Aí sendo parido, né? Sendo parido. O que nós temos nesse retrato e nesse quadro que foi mostrado na televisão agora há pouco, mostra exatamente um parigato muito forte dentro do Partido Republicanos. Veja, são 5 deputados estaduais. Eu, particularmente, não acredito que os republicanos, Pablo, vai manter as 5 cadeiras na Assembleia Legislativa. É muito pouco provável que isso venha a acontecer. E aí me chama a atenção um outro detalhe. Eu me lembro muitíssimo bem que nós chegamos a falar aqui, Kleber, que o Sebastião Rezende estava querendo sair do União Brasil e o seu caminho mais curto era os republicanos. Verdade. E o deputado estadual Diego Guimarães, pelo menos foi o que a imprensa divulgou, o Diego Guimarães colocou o pé na porta e falou, aqui não vai abrir não. Porque ele estava, e ele nunca negou, né? Diga-se de passagem. Exatamente. Então, e de um certo ponto ele tem razão, porque quando se aparecem mais pessoas para disputar cadeiras, isso significa dizer que mais difícil fica a sua manutenção da cadeira. Então você tem nos republicanos exatamente esse retrato. Foi o partido que mais ganhou com a janela partidária, mas é o partido que tem um parigato muito forte ali dentro, que provavelmente terá problemas. E se os outros filiados tiverem também certa densidade eleitoral, Pablo, esse parigato que eu estava falando fica muito maior e muito mais complicado. O PSDB, que já foi falado, que ganhou também, veja, o PSDB não está sozinho aí, é uma federação, PSDB e Cidadania. O Faisal Calil, desde o ano passado, já mencionava sair do Cidadania, que na verdade é a federação PSDB e Cidadania. Ele saiu para o PL e, ao mesmo tempo, o PSDB sozinho ganhou 2 cadeiras. Portanto, tem 3. A pergunta que se faz é o seguinte, o PSDB manterá essas 3 cadeiras? Eu acho muito difícil. Mas muito difícil que ele virá manter as 3 cadeiras. Não nos esqueçamos, amigos, mas não nos esqueçamos que até o começo do ano que passou, o PSDB estava com muita dificuldade, não apenas em Mato Grosso, mas no país inteiro. Parece que 2 mexidas dentro do PSDB nacional colocou um oxigênio a mais no PSDB, que foi a saída do deputado federal hoje, neto do Tancredo Neves, conduzido à presidência nacional do partido,
volta a ser presidente do partido, e isso pode ser que dê uma guinada no partido, e a entrada, a filiação do Ciro Gomes no partido. Isso, de uma certa forma, estimulou o PSDB. E isso pode sim ter contribuído, veja o verbo que eu estou usando, pode sim ter contribuído, de uma certa forma, a folga dentro do PSDB. Mas nada garante que ele virá manter as 3 cadeiras depois que concluir a apuração dos votos em 2026. Agora, no União Brasil, está mais folgado, mais tranquilo. Veja a federação, União Brasil e o PP. Essa é uma federação que tinha 5 deputados antes da janela partidária. 5. Nós falávamos aqui também que União Brasil e o PP não conseguiriam manter as 5 cadeiras. E ali o jogo estava muito difícil, muito complicado. Agora está mais fácil. Foi falado aqui, mas o Júlio Campos teve menos votos do que os outros 2. De fato, teve, mas ficou mais fácil para o Júlio nesse jogo. O amigo telespectador pode estar pensando, mas peraí, mais fácil como? É preciso fazer 2 observações, amigos, para o amigo entender melhor. Veja, qualquer chapa, e agora nós estamos falando do partido, porque para proporcional não existe mais aliança, então a chapa formada pelo partido tem que ser competitiva. Tem que ser competitivo, senão não alcança o quociente eleitoral. Veja o exemplo muito lapidar que nós temos atualmente, que foi a questão da professora Rosa Neide. Ela obteve uma votação extraordinária, que ela dificilmente repetirá a dose agora em 2026, muito difícil ela repetir os mais de 124 mil votos, mas naquela oportunidade de 2022 tinha uma chapa fraca. Tanto é verdade que ela conseguiu mais de 124 mil votos, mas o segundo colocado, que foi o ex-juiz Juliet, obteve um pouco mais de 7 mil votos. Isso significa dizer o quê? Que a chapa não era competitiva. As séries, menos de 4, né? Menos de 4, exatamente. Então fica muito complicado, amigos, mas muito difícil. Entender agora? Essa é uma chapa fraca. Mas todos os concorrentes daquele partido, daquela chapa, que é uma chapa competitiva, mas uma competição muito suficiente para que eles mantenham o cargo, mantenham a cadeira. Se for uma competitividade muito maior do que o previsto, fica naquele que mas nós falávamos agora há pouco. No caso do União Brasil, na sua opinião, volta, eles conquistam 3 cadeiras? 3 cadeiras ele conquista, na minha opinião. E os 3 voltam? Aí é difícil, mas provavelmente a tendência é a volta dos 3. Mas a manutenção das 3 cadeiras eu não tenho dúvida nenhuma. Tá, eu vou continuar perguntando para o senhor aqui. O senhor falou que o Republicanos dificilmente conquista 5 cadeiras. Conquista 5 Tem cadeiras. 5 deputados. Quem que o senhor acha que é o mais fraco? Quem que espirra no parigato aqui? No Republicanos e no PSDB. Olha lá, pode pôr a arte na tela de novo? Se puder assim aumentar o Republicanos. Republicanos são Diego Guimarães, Dr. Eugênio, está na ordem alfabética aqui, eu acho, Nininho, Paulo Araújo e Valmir Moreto. Quem desses, você acha que volta quantos aqui? Dos republicanos volta no máximo 4. E aí, quem que é o sai suspiro? fora. Quem que sai fora? É um palpite. É um palpite, Dr. Eugênio e o outro Nininho. Um dos 2. Só que tem um detalhe. Nininho? O Nininho é muito forte na região de Rondonópolis, na região de Pochorel. O Nininho foi o mais votado deles todos aqui. Exatamente. Pablo, desses 5 aqui, você acha que volta quantos? 3 voltam. 3 voltam, então quem que espirra aqui? Eu acho que o Moreto está muito fragilizado. Moreto. Por Sem dúvida que tá. Por conta daquela fala infeliz dele. E o Diego corre um sério risco também, né? Porque ele entrou nas últimas ali em 2022, a gente não pode esquecer isso. Verdade. Então, eu creio que seja esses 2 que correm um risco aí dessa chapa, chamada chapa da morte. E tem um detalhe aqui do Moreto, além do escândalo, da crise de imagem que ele está ainda nela, né? Por causa do iuhu, lá da comemoração da licitação que o irmão dele ganhou, é que a principal base dele, ele é domiciliado hoje em Pontes de Lacerda. Uhum. A principal base dele é Pontes de Lacerda, a maior cidade ali da região oeste. Onde ele atua, a maior cidade é Cáceres, mas ele não teve uma performance muito boa lá.
em Pontes e Lacerda, o ex-prefeito Alcino Barcelos é candidatíssimo. Acho que no complica PL. mais ainda, né? Pode até não conquistar votos para ganhar, mas racha a base Atrapalha, e muito, né? Exatamente. E no PSDB, gente? Quem que vocês acham que... Vai lá, Pablo, você primeiro. Você acha que conquista 3 vagas? Eu acho difícil também. Eu acho que 2 é possível. Eu acho que a grande interrogação é com o Chico Guarnieri, né? Ele herdou essa chapa, né? Essa vaga, né? do prefeito Cláudio, que ganhou em Rondonópolis. O Guarnieri ganha, herdou, vamos ver o trabalho dele. Mas eu acho que ele aí é o que corre risco. Ele fez próximo de 10 mil votos. Eu vou levantar esse dado no intervalo. E o Juca fez 20, né? 20 e pouquinho. O Juca também tem, né? Lembra que ele entrou nas últimas ali. É. Ele só entrou porque congelaram os votos do ex-prefeito de Chapada. Isso, a gente pode esquecer disso. Que aí ele perderia e quem ganharia era o PL, né? Com o delegado Cláudio. Aí ele desistiu lá, como é o nome dele? O ex-prefeito da Chapada? Gilberto, né? Gilberto Melo. Isso. O Juca ficou tão comovido com esse gesto do Gilberto Melo que ele está morando na Chapada. Olha, você pode participar conosco mandando aqui o seu comentário, a sua opinião, a sua pergunta para o Pablo, para o professor, para mim, através do nosso WhatsApp criado exclusivamente para você, que é o 65999322529. E também você sabe que se precisar sair, você pode continuar acompanhando a opinião através do portal Gazeta Digital ou do perfil da TV Pantanal no Facebook. É TV Pantanal-Rede TV e você fica por dentro de tudo. Aproveite o intervalo para preparar a sua pergunta para nós. Nós voltamos em 1 minuto e meio. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta aqui com o segundo bloco do programa Opinião desta segunda-feira, dia 6 de abril. Hoje é dia 6? 6 de abril. 6 de abril. Faltam 2 dias para o aniversário de Cuiabá. 6 de abril de 2026, que direto da TV Pantanal, canal 22.1, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Hoje nós estamos recebendo aqui com muita alegria e honra o colega jornalista Pablo Rodrigo, considerado, é uma unanimidade, o repórter de política mais bem informado de Mato Grosso. É isso, né, Pablo? Sem falsa modéstia, né? Sabe tudo dos bastidores, então tudo que ele souber e puder falar, ele vai falar para nós hoje aqui, porque tem coisa que não pode falar, né, Pablo? Tem coisa... A gente escuta, né? Mas com um compromisso de não poder escrever, ou às vezes nem revelar. Mas só para poder entender, né? Eu tive boa escola, né, Kleber Lima? Você sempre foi uma referência para o jornalismo mato-grossense. Trabalhamos juntos. Pablo, então assim, o que você pode falar, a gente começou a falar aqui do parigato, né? Que o professor Lorenberg bem lembrou aqui, essa expressão é ótima. Com essa nova formação das bancadas, porque assim, tem um detalhe importante, além dos deputados, nós temos também os secretários, que saíram do governo para disputar a eleição, e assim, alguns de secretarias muito importantes, expressivas. Tem o Alan Porto, da Secretaria de Educação. São mais de 100 mil servidores, né? Só na educação ou não? Isso, só na educação. Só na educação. É gente para não acabar mais. É claro que não significa que todos vão votar no Alan, né? Aliás, a educação sofre uma influência muito forte do PT, dos partidos de esquerda, mas ele fez um bom trabalho lá, foi secretário 7 anos e 3 meses. É crível, né? É provável, é justo a gente acreditar que ele terá um bom desempenho entre os professores. O Alan, por exemplo, não foi para o União Brasil. Ele era um dos que iriam para o PRD e acabou indo para o Republicanos ou Podemos. O Alan Porto, ele foi para o Republicanos. O Republicanos. Muito pior ainda. Aí o Allan Kardec, que também é secretário de uma secretaria importante, correlacionada à educação, que é a ciência e tecnologia. Tem o NEMAT, por exemplo, no guarda-chuva da ciência e tecnologia. As escolas técnicas as escolas técnicas estaduais, que é muita gente também.
O Alan já foi secretário de Estado de Cultura e Esporte, já foi deputado estadual e já foi candidato a deputado federal. Não é um candidato desprezível, um candidato forte. É importante lembrar, Kleber, que em 2022 ele disputou a Câmara Federal. Ele tinha votos suficientes para se reeleger deputado estadual, porém optou por essa disputa e não conseguiu. Então, o Allan Kardec é um nome forte dentro do Podemos, né? Ó, os deputados, está naquela arte também, se a produção puder colocar ela no rodapé e dar uma ampliada nela, nós temos assim, o Gilberto Figueiredo, outro secretário peso pesado, teve 29 mil votos, olha lá, está ali no rodapé, não consegue ampliar a produção, essa parte que está no rodapé, para mostrar para o nosso telespectador, está lá o Gilberto Figueiredo, que é o primeiro, eu vou traduzindo aqui, da direita para a esquerda, o número 1 é o Gilberto Figueiredo, foi para os Republicanos, o Alan Porto foi para os Republicanos, o Allan Kardec foi para o Podemos, o Rogério Galo está no União Brasil, ele foi como um coringa, né? O governador Mauro pediu para ele, vai para lá, Galo, fica apto que nós vamos ver se você vai ficar no puleiro ou vai descer do puleiro depois. Ou você vai cantar de galo mesmo aí, né? Verdade. De suplente de senador, enfim, aí é com vocês. Eu só estou reportando, não me culpem. Né? Coronel Roveri é o número 5, ex-secretário de Segurança Pública, uma área também tem muita gente no guarda-chuva dela. Ele ainda não está afiliado, mas porque como militar ele pode se filiar na convenção, né? Isso. Mas é candidato aí a deputado federal. E a dona Virgínia Mendes, que está no União Brasil, que pode ser candidata a deputada federal ou a outro cargo, e o doutor Leonardo, que é o número 7 lá, que era o presidente do escritório de representação de Mato Grosso em Brasília, que também é candidato a federal. A federal, está no Republicanos. Então, assim, nessa avaliação que nós vamos fazer, que vocês precisam fazer, tem que levar em conta os deputados estaduais e também os secretários. E mais gente que a gente não relacionou. Ex-prefeitos, né? Que estão aí, que podem ser candidatos. Por exemplo, o Zé do Pátio, de Rondonópolis, é candidato a deputado estadual, no PSD. Né? A mulher dele, ex-primeira-dama de Rondonópolis, a dona Neuma, é candidata a federal. Agora na Federação de Esquerda. Então, dessa vez, parece que... A chapa fica forte. A chapa fica forte, né? Então, Pablo, nós falamos aqui, você falou no craque da rodada, que eu perguntei para você antes. Agora eu vou falar quem foi os perna de pau da rodada. Entre os partidos, pelo menos. Eu acho que o Paulo Araújo, ele realmente ali deu uma canelada, né? O histórico do Paulo Araújo, se a gente analisar, o deputado, ele sempre, né, foi reeleito ali numa chapa proporcional, a gente chama de chapinha, né? Que é para tentar, pelo menos um ir lá e aí fazer aquele acordo rodízio, né? Para dar oportunidade para todo mundo. Ele entrou ali, ele foi reeleito, ele teve quantos mil votos em 22? Ele não foi muito bem... 24 mil votos. E ele estava procurando uma chapa, ele estava fugindo da chapa da Federação União Progressista, né, que é a União Brasil e o PP, porque ali era considerado chapa da morte, com todos aqueles deputados. E ele vai para o Republicanos, com 5 deputados, por mais que a gente possa pensar, não vai eleger todos, mas digamos que ele é o mais fraco ali, né, em termos de voto, em comparação com o que aconteceu em 2022. Em 2022. Então, eu acho que ele foi um erro, eu acho assim, é a minha opinião. Eu acho que ele poderia ir para um PSDB, talvez teria melhores condições para uma disputa, ou o próprio Novo. Mas eu acho também ali a gente tem que entender que os bastidores também ocorreu muito, né? Muitos políticos queriam filiar em um partido e nos bastidores estavam sendo rejeitados, né? Era ameaça. Se um deputado vir para cá, nós vamos desistir de ser candidato. Então, ocorreu muito isso, né, nos bastidores. Então, diante dessa circunstância, ele fez essa decisão que eu acho que foi um pouco precipitada. Eu posso colocar que o PL também, eu acho que não foi bem. Por quê? Porque o PL hoje é um partido em ascensão, né? Por essa questão da onda do bolsonarismo, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente veio o Flávio Bolsonaro
que foi colocado pelo pai como candidato ao Planalto, né, crescendo nas pesquisas. Então a gente vê que o PL, em nível nacional, foi o partido que mais cresceu na Câmara Federal. É o maior partido hoje com 97, ou seja, eles cresceram. E aqui no Estado, eles conseguiram manter as 4 cadeiras no deputado federal, só que na chapa estadual, eu creio que eles poderiam ter negociado melhor filiações para atrair muito mais pessoas. Eles perderam o Eliseu, né, que fugiu dali. Existem outros candidatos que se consideram de direita, bolsonaristas, que eles poderiam... Eu não sei o que ocorreu, mas eu acho que faltou uma articulação. E aí talvez o senador Wellington Fagundes, que é pré-candidato ao governo e quem comanda o partido ali, né, tem ali o Ananias, não souberam aproveitar essa janela para tentar fortalecer mais o partido, inclusive trazendo deputados estaduais. Acabou perdendo, né? Ganhou perdeu então, ou seja, ficou o mesmo. Mas pelo tamanho do PL hoje, politicamente falando, o PL tinha condições de aumentar essa bancada. Aí talvez seja um candidataço à perna de pau da rodada, né, professor? Porque você colocou bem, ele tinha os meios de crescer e não cresceu. Medo do Catani, que está consolidado, ao que tudo indica, né? Se consolidou nesse segmento de direita, de ultradireita, né? O Faisal é uma direita assim, estranha, porque ele quer estar lá, ele tem momentos que ele está assim, bem atuante, tem momentos que ele dá uma submergida, agora mesmo ele está na sombra, né? Está muito na... Não sei o que acontece com ele. E o medo, talvez, da primeira-dama de Cuiabá, né? A Samanta, que é candidata aí. O senhor concorda com isso, professor? Quem que é? Aí tem, assim, uns outros pernas de pau que a gente não pode esquecer aqui. O PSB, que ficou zerado também, né? Com a saída da turma, do grupo do Max. O PRD... Que desafio. O PRD, nas vésperas, na semana que fechava a janela, era o bicho papão da eleição. Estava todo mundo no PRD. E aí o PRD a gente tem que colocar nomes, né? O ex-secretário Mauro Carvalho, que estava responsável ali. Por mais que houve uma intervenção, mas eu acho que em política, né, ele poderia se preparar para isso, né? Não sei se ele dialogou com a cúpula nacional, né? Para mim, parece que não, né? Por isso que houve a intervenção. Então, no PRD tem nome. Mauro Carvalho foi o cara que fez essa lambança e que acabou prejudicando esse grupo do governo e ficou desesperado até a última hora. Na sexta-feira, até 11h30, eles estavam lá com o sistema aberto, para onde que cada um vai, para tentar salvar todo mundo. A situação do Mauro Carvalho, assim, eu, por tudo que eu fiquei sabendo, eu quero crer que ele foi vítima também, ele foi atropelado, né, nessa intervenção. Porém, sempre fica uma dúvida em relação ao Mauro Carvalho, porque o Mauro Carvalho está na posição mais confortável dessa eleição. Com certeza. Não é isso, professor? Explica para o nosso telespectador por que ele está numa posição confortável. Eu associo em gênero, número e grau com o que disse o Kleber. O mais confortável de toda essa história chama-se Mauro de Carvalho. Por uma razão muito simples. Ele já assumiu, né, a Casa Civil, tranquilo, como ele vinha fazendo no governo Mauro Mendes, antes do Galo. Nós não podemos perder de vista. Antes do Fábio, né? Do Fábio Garcia, Fábio, ele passou todo o primeiro mandato do governador Mauro Mendes completo, cheio, sendo secretário-chefe da Casa Civil. Aí ele ocupou um certo tempo no segundo mandato, depois ele saiu e assumiu durante 4 meses a cadeira no Senado. Nós não podemos perder de vista isso. Ele assumiu um certo tempo. E ele é suplente de quem? Do Wellington Fagundes. Saiu com é o primeiro suplente. Ou seja, se o Otaviano Pivetta for reeleito governador, provavelmente ele será mantido na Casa Civil. Se o Wellington Fagundes vir ganhar as eleições, o Mauro Carvalho irá ocupar o Senado. Olha, 4 anos. 4 anos. 4 anos. Olha, é o mais confortável de toda essa história. De toda a história. Agora, fortalece muito, meu amigo Kleber e Pablo, fortalece muito o grupo do Mauro Mendes. Vamos imaginar, hipoteticamente, que o Mauro Mendes venha conquistar a cadeira de Senado.
e o Wellington Fagundes ganha no Estado. Os dois, do mesmo grupo, estarão em 2 cadeiras no Senado da República. Portanto, fortalece muito. Aproveitando essa questão, e aí veio me lembrar, a gente pode dizer que o Mauro Carvalho hoje ele está na posição confortável, assim como teve o ex-senador Cidinho Santos. Por que eu digo isso, né? Porque as críticas que fazem ao Mauro Carvalho, principalmente nos bastidores da política, é que fala que ele é um cara confortável, porque está ali, mas nunca disputou voto, né? Foi candidato suplente. O Cidinho lá atrás foi prefeito de Nova Marilândia. Exato, né? Só que depois ele, né? Ele virou suplente, assumiu quando o Blairo, e ele se tornou esse grande articulador político, né? Nacional, né? Exato, tanto é que eu uma vez conversando com ele, acho que mês passado, ele falou, ó, vou ter que me virar nos 30, porque eu vou ter que coordenar a campanha do governador Mauro Mendes e vou ter que ajudar o Tarcísio, que ele me pediu. Então, podemos dizer isso, que o Mauro Carvalho hoje é o que foi Cidinho na década passada? Eu acho que o Mauro tem uma vantagem a mais. Assim, o Cidinho teve uma situação que ele ficou muito tempo no Senado, porque o Blairo foi ministro e durante, mesmo quando era senador, abriu algumas vezes para ele assumir, né? Só que, assim, a perspectiva de futuro, o Blairo não disputou uma eleição. Ministro é uma caneta, né? Que nomeia uma caneta que exonera. Se o Wellington vencer a eleição, não, ele ganha o mandato, ele vira titular, né? Por exemplo, a senadora Margarete Busetti, ela também ocupou aí boa parte desse mandato do Fávaro. Porém, quando era votação polêmica, o Fávaro ia lá e ocupava o cargo. Exato. Porque não confiava, eles tinham um rompimento ideológico. Enfim. Gente, eu tenho que ir para o intervalo, mas eu tenho que abrir aqui a participação dos nossos telespectadores. Deu uma bombada aqui de mensagens. Vamos lá se eu consigo fazer todas agora. Boa noite, opinião. Lúdio Cabral é candidato à reeleição ou vai ser candidato a senador? Assinado Flávio de Almeida. Candidato à reeleição. Reeleição, está falando aqui o professor Lorenberg e eu concordo. E o Pablo Sim, também. Com certeza. Muito embora ele seja o melhor nome. Se o PT quisesse disputar o governo nesse cenário embolado aí, seria um grande nome para disputar o governo. Sem né? dúvida nenhuma. Mas me parece que ele ou o partido estão preferindo garanti-lo como deputado estadual. Tem outra aqui, é sobre os secretários que vão virar candidatos, como Gilberto Figueiredo e Rogério Galo. Isso não mistura máquina pública com campanha antecipada? Nós, moradores, não estaríamos sendo prejudicados com essa politização da gestão? Pedro Wagner, do CPA2. Anota aí que a gente responde no segundo bloco, tá? E aí eu falo os outros comentários também no segundo bloco, no terceiro bloco, melhor dizendo. E você que também quiser participar e ter seu nome aqui citado, aproveite o intervalo e mande a sua mensagem através do WhatsApp 999-322529. Não sai daí que a gente volta em 1 minuto e meio. Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Opinião desta segunda-feira, dia 6 de abril de 2026, aqui na TV Pantanal. Hoje recebendo a presença aqui conosco do repórter, do jornalista político Pablo Rodrigo, do jornal A Gazeta. Pablo, eu vou abrir para você aqui uma pergunta feita no bloco anterior pelo Pedro Wagner, lá do CPA2. Ele fala o seguinte, que o fato de secretários serem candidatos, se isso não representa um uso da máquina por campanha antecipada. Como é que você vê isso? Olha, Pedro, a legislação eleitoral, ela tenta, né, evitar isso, né, quando pede para que gestores deixem, né, esses cargos para poder concorrer, né. É óbvio essa preocupação, mas normalmente agente público que vai para esse campo, né, vira gestor, acaba tendo um interesse político, né, e a possibilidade de ser candidato. Então a legislação ela tenta 6 meses antes. Eu acho que a população ela tem que analisar isso, né? Eu acho que é uma preocupação válida e analisar se o secretário fez, né, o trabalho dele, mas isso é comum e a legislação ela tenta evitar esse uso dessa máquina de alguma maneira quando pede para que os gestores deixem, né, 6 meses antes das eleições, por isso que houve essa saída,
para que eles não fiquem, né, no cargo e assim poder obter vantagem. E essa reclamação não é só sua não, Pedro. Também os próprios deputados estaduais, quem acompanha a Assembleia, eles reclamam, né? O senhor citou aí o Gilberto Figueiredo, ele foi muito criticado na última eleição e nessa, né? Qualquer projeto que ele apresentava ali, as ações da secretaria, tinha deputado que ia para a tribuna reclamar, né? Falando que o secretário tinha que ir para as urnas disputar, né? Não ficar dentro da secretaria. Mas isso é comum, eu acho, na política brasileira, eu acho que no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, a legislação, como você falou, a legislação exige que eles desincompatibilizem 6 meses antes, exatamente para evitar esse uso da máquina. Ao contrário do deputado, que não precisa desincompatibilizar, né? Então, assim, o deputado reclama, tipo assim, fala o que eu faço, mas não fala o que eu falo, mas não fala o que eu faço. Exato. Né? Porque eles também não dão exemplo. Vou fazer essa agora para você, professor. A movimentação de nomes como Janaína Riva, Eduardo Botelho e Diego Guimarães mostra a articulação para 2026 ou já é disputa interna de poder? Quem realmente sai fortalecido nessa dança das cadeiras? É uma pergunta da nossa telespectadora Wanda Lúcia do Osmar Cabral. Wanda, eu não tenho dúvida nenhuma que os grupos políticos saem fortalecidos, em especial o grupo político do Mauro Mendes. Saiu fortalecido aí de todo esse jogo, embora tenha havido uma pedra no meio do caminho, que é exatamente o PRD. Não nos esqueçamos, quando apareceu o PRD, sobretudo no estado de Mato Grosso, houve também um jogo para que o PRD ficasse nas mãos do Mauro Carvalho. E o Mauro de Carvalho pertence ao grupo Mauro Mendes. Portanto, há ali uma influência muito forte. Agora eles perderam o PRD, mas o grupo continuou tendo o seu ganho nessa disputa. Agora, tem um outro detalhe. Veja, a saída do Botelho do União Brasil para vir para o MDB deixou uma coisa muito clara ali. Ele estará na campanha também da Janaína para eleição para o Senado. E ele também disse que votará e apoiará o Mauro Mendes para o Senado. Portanto, os dois candidatos ao Senado, Mauro Mendes e Janaína, terão o apoio, pelo menos até esse momento, terão o apoio do Botelho. Ok, amigos? Só que tem um detalhe. Ele não disse o candidato que ele vai apoiar para o governo do Estado. Está em branco. Eu não vi em nenhum momento, nenhuma vírgula a respeito disso. E não nos esqueçamos, o Eduardo Botelho teve uma votação muito boa para a Assembleia Legislativa, a reeleição dele, com pouco mais de 50 mil votos, e teve uma votação muito boa para prefeito. Deu a ele, em 2024, uma visibilidade muito boa, amigos. Ah, mas ficou em terceiro lugar. Mas olha a votação dele para prefeito de Cuiabá. É uma votação muito boa. É claro que não vai repetir essa votação para prefeito para deputado estadual, porque são duas eleições completamente distintas e diferentes, mas que ajuda, que dá um impulso, que dá uma oxigenação à sua campanha para deputado estadual, eu não tenho a menor dúvida disso. E, por tabela, os candidatos que ele vir a apoiar, sobretudo para a majoritária, também terá esse apoio muito forte. Então, ganham essas pessoas todas. Agora, tem um detalhe. Não existe eleição ganha antes da hora. Eu já ouvi essa história e já vi tantos exemplos que nos colocam que a pessoa acordou, dormiu eleita e acordou derrotada. Nós já vimos esse filme muitas e muitas vezes. O Botelho mesmo, Socita. Exatamente. Terminou o dia da eleição para prefeito, no segundo turno, apurado os votos, não foi para o segundo turno. Não foi para o segundo turno. Era o primeiro, né? Era o primeiro de todas as pesquisas. Todas as pesquisas colocavam ele lá em primeiro lugar. É o que falam, né, que garimpo é que nem, eleição é que nem garimpo, né? Só dá para saber o ouro mesmo depois de apuração. Pablo, o professor levanta um aspecto interessante, que é o Botelho. Ao mesmo tempo que o Botelho não diz para quem que ele apoia para governador, e isso tem uma importância muito grande.
todo mundo sabe da ligação dele com o Jaime Campos. Hoje, nessa segunda-feira, sai do governo, deixa o governo César Miranda, que é o secretário era o secretário de Indústria e Comércio do governo do Estado, alegando, eu li isso acho que no RD News, ou em algum outro site, Sim. que iria coordenar a campanha de Jaime Campos ao governo, Jaime que é do União Brasil. Então, quando o professor fala assim que o grande vitorioso é o grupo do ex-governador Mauro Mendes, vírgula, né? Com essas ressalvas aí para serem consideradas. Como é que você avalia isso? Não, eu concordo, Kleber. E era de se esperar que o grupo do governador Mauro Mendes crescesse, fortalecesse pelo governo dele, 7 anos de governo. É um governo que tem obras, né? Não tem como você fugir disso, que entregou resultados, bem avaliado. Porém, pelo seu crescimento político aí, houve muitas disputas, né? Ficou muito, muito grande. E por conta da forma como o governador ele atua, ele não é organicamente partidário, mas ele é fiel ao grupo dele, o entorno dele. E historicamente sempre teve uma disputa com o senador Jaime Campos, né? Desde quando ele saiu do PSB em 2018 para filiar no DEM, já houve uma disputa. A gente não pode esquecer que em 2018 ele é eleito no grupo pro DEM, junto com o grupo do Jaime, só que já em 2020 já teve o primeiro embate, que era a reeleição do Emanuel Pinheiro. Emanuel Pinheiro tinha uma relação boa com o Jaime e, né, inimigo mortal do Mauro. E naquela eleição em 2020 também houve a eleição para Senado, né? Uma eleição que, quando a Selma foi cassada, lembra que houve um racha dentro do DEM naquela época. Né? O Mauro Mendes queria apoiar o Fávaro e o grupo do Jaime queria indicar o primeiro suplente do Nilson Leitão, que foi candidato na época, e indicou que foi o Júlio Campos. E o Mauro foi liberado. Em 2022, eles ficaram ali tranquilos, porque o Jaime não era candidato. E agora essa disputa ela volta agora nesse processo. Eu acredito que o grupo do governador ele cresceu demais e eu acho que subestimaram muito os irmãos Campos. Essa que é a verdade. Eu creio que eles subestimaram, tanto que quando o César Miranda sai falando que ele é candidato, porque o Jaime, ele diz, né, pelo menos já me disse isso em entrevista, que ele tem o aval do presidente do Senado, né, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que é um cara que é ouvido muito... Amigo desde criancinha. Nacionalmente. Então vai ser uma disputa como em 2020, eu acredito. Eu acho que se o Jaime garantir, o Mauro vai ser liberado para poder apoiar o Pivetta, fazer esse meio termo. Você acha que ele tem que ficar, né? Não tem mais tempo para sair agora, né? Exato. Agora, se perder a convenção, ele faria como aconteceu, como você bem lembrou, na eleição de senador lá na suplementar, né? Que foi autorizado. Autorizam. Ele não vai estar no mesmo material de campanha, mas vai fazer campanha assim junto. Agora, professor, isso não é um negócio assim que contribui para essa desmoralização ou para esse descrédito dos partidos políticos? Como é que alguém vai falar em fidelidade partidária se você tem essa coisa de liberar, o partido decide apoiar um candidato, fazer uma coligação, que ainda existe coligação na majoritária, né? Exato. Mas libera determinados membros para apoiarem candidatos de outros partidos, contrariando a deliberação do partido. Quer dizer, é uma fidelidade condicionada? Como é que é isso? Isso não vira uma baderna na cabeça do eleitor? Meu amigo Kleber, você toca num ponto que daria 2 programas inteiros. Mas 2 programas inteiros, amigos, porque nós estamos exatamente no ponto. Fidelidade partidária há décadas não existe no Brasil. Há décadas. O partido está cada vez menor. Eu vou usar uma frase que eu usei em programas anteriores, Kleber, que nós precisamos de uma lupa muito potente, mas muito potente para enxergar o partido.
porque o partido é exatamente apenas o local onde se carimba o passaporte para alguém ser candidato, porque não existe outra saída, outra forma de ser candidato a alguma coisa se não passar pelo partido, apenas isso. E aí tem um problema. Não existe, eu conheço todos os partidos políticos, tanto de agora quanto do passado, e conheço todos os estatutos dos partidos. Não há uma única vírgula que diz que há uma liberação, que o dono do partido pode liberar alguém para apoiar outro. O Kleber está no meu partido, eu vou liberar o Kleber, porque eu sou dono do partido, para o Kleber apoiar o Pablo. Não existe uma vírgula. Isso que se chama, que aliás, se levar para dentro do partido, o partido pode caçar, inclusive a legenda. Sabia disso, amigos? Pode caçar a legenda do candidato. E ao caçar a legenda, como nós já passamos do tempo, ele perde direito de disputar. E nós vimos esse filme. Vamos voltar para 2022. Em 2022, nós tivemos, por exemplo, que concorria à presidência da República, a hoje senadora Soraya, que está hoje no Podemos. Tronic, né? Ela concorria à presidência da República, no União Brasil, e nós sabemos aqui em Mato Grosso, que gente da cúpula do União Brasil defendia a candidatura do Jair Bolsonaro. No MDB, a mesma coisa. Tinha candidatura à presidência da República, claramente ali, muito claramente. É da Simone Tebet, Simone né? Tebet, exatamente. E aqui no Mato Grosso, em especial, gente do MDB apoiou, pediu votos para a candidatura do Jair Bolsonaro. Isso demonstra com tanta clareza, amigos, tanta clareza, que há aí um descrédito. É uma libertinagem, né? Exatamente. Isso é como um casamento aberto, né? Exatamente. É a mesma coisa do casamento aberto. Olha, somos casados, mas aqui não tem fidelidade não, você pode sair com quem você quiser, não deixa só o povo ver para não pegar mal, mas no caso da política, é com direito ao povo ver, né? Por exemplo, a deputada Janaína não apoiou a reeleição do Emanuel Pinheiro. Não apoiou. Né? Sendo do MDB. Aliás, enfim, o MDB concorreu às 2 eleições para a Prefeitura de Cuiabá sem o apoio da cúpula estadual do MDB. Numa eleição anterior, o filho do Emanuel Pinheiro, o Emanuelzinho, foi concorrer com o candidato do MDB lá em Várzea Grande. Lá em Várzea Grande. PTB, né? Aí é casamento de primo com prima, um negócio assim horroroso. Eu não posso deixar de fazer. Tem mais uma pergunta aqui, Pablo. Eu vou direcionar para você, do nosso telespectador. Ô, Pedrão, achou que eu não ia fazer, né? Imagina, que vocês mandam. Do Pedro Henrique, lá do bairro Florais. Ele diz o seguinte: com 11 deputados mudando de partido na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, isso é estratégia ou puro jogo de sobrevivência política? Como o eleitor pode confiar em quem troca de sigla tão fácil assim? E casou de ser mesmo dentro do tema aqui da infidelidade partidária, Pablo. Pedro, é sobrevivência, né? Os deputados, aqui a maioria aqui é reeleição, dos 24 deputados hoje, eu acho que só a Janaína, né, que não vai disputar a reeleição, porque ela vai disputar o Senado. Então, os outros 23, eles estão ali em busca do melhor partido, da melhor chapa para poder se reeleger. E aí esquece ideologia, esquece programa político, né, estatuto partidário. O que eles focam é em sobreviver mesmo e se eleger. Mas assim, nós eleitores também temos culpa nisso, né? Infelizmente no Brasil o que se vota, infelizmente, e é uma opinião minha, a gente vota em pessoas e não em partido político. O pessoal gosta de citar muito Estados Unidos, né? Eu acho que aquela eleição é tudo confusa, mas uma coisa que a gente tem que entender é que lá a cultura do povo americano ali dos Estados Unidos é votar em partido. Ou ele é republicano, ou ele é democrata. A ideia do partido político era isso, né? Era você identificar ali ideologicamente um programa de país, de município, e você votar. Só que, infelizmente, a gente tem essa cultura da personificação da política, né? Infelizmente, o eleitor vota em pessoas e não em partido. E aí, a infidelidade corre solta e é isso. E chega assim, e não tem nenhuma coerência, né, nessa mudança. Não é
por exemplo, assim, vou pegar um exemplo nacional primeiro. O Aldo Rebelo, já falei isso aqui, chegou a ser presidente da República por uns 2 ou 3 dias, numa outra ocasião, como ele era presidente da Câmara, né, pelo PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Hoje é candidato pelo Democracia Cristã, anticomunista. E a turma está dizendo que ele é o Padre Kelmon dessa eleição. O Aldo Rebelo, que ele é o candidato laranja dos Bolsonaro, né? Isso. Aí você tem aqui no caso local, você tem, por exemplo, você citou aqui agora há pouco, o Mauro Mendes saiu, o ex-governador Mauro Mendes, sai do DEM, sai do PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, para o DEM, que era a direita raiz do Brasil, né? Exato. O Blairo Maggi foi eleito pelo PPS, que era o Partido Popular Socialista, e depois migra para, eu nem lembro, PR, que era o Partido Republicano, que é hoje aí o PL. Exatamente. Então não tem nenhuma coerência, é uma bandalheira esse negócio. Mas enfim, quem somos nós? Como diria o saudoso William Gomes, são coisas que acontecem, mas que não deveriam acontecer. E o nosso tempo de hoje acabou. Pablo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui conosco. Volte mais vezes, eu vou pedir autorização lá para a Eviúche, lá no Grupo Gazeta, ou do Daniel, né? O Daniel Petengil. O Daniel Petengil, para você voltar aqui. Professor, grato ao senhor, que nós tenhamos todos uma boa semana. E a você, muito obrigado pela sua participação e até amanhã, se Deus quiser.